Olá, meu nome é Nilcilane de Souza Jorge. Hoje eu vou apresentar esse artigo que tem por título Desenvolvimento Sustentável Regional, uma análise da pecuária na Amazônia. Os autores são Nilcilane de Souza Jorge e Sérgio Ricardo Ciani. Aqui começando na nossa introdução, introduzindo um pouco desse assunto, dizer que em 2021 o Brasil ele se torna o maior, tanto em rebanho comercial, tanto como exportador de carne bovina. E isso foi um resultado de um processo muito longo, né? Um processo desenvolvido aí ao longo de 50 anos. Então, ao longo desses 50 anos, conseguiu esse resultado muito positivo. Continuando na nossa introdução, as exportações de carne bovina, elas representam cerca de 3% das exportações do Brasil, fazendo gerar muitas vendas. Essas vendas que chegam a cerca de 6 bilhões de reais. Falando um pouco aqui do crescimento do rebanho bovino, né? Nos últimos 40 anos, a pecuária ela sofreu uma modernização revolucionária, uma modernização muito grande, apoiada por avanços tecnológicos no sistema de produção e na organização de cadeias, que teve um impacto significativo na qualidade da carne. O objetivo do nosso trabalho é analisar o desenvolvimento sustentável da pecuária na Amazônia. Para tanto, foi usada a clássica teoria da sustentabilidade do John Wetton, batizada de Triple Bottom Line, que prevê os 3 pilares da sustentabilidade, sendo um pilar econômico, outro social e um terceiro pilar ambiental. E dessa forma, o presente trabalho foi construído. A nossa pesquisa ela é qualitativa, foi utilizada para abordar e conseguir atingir os objetivos estabelecidos, né? E quantitativa de pesquisa ela é classificada como bibliografia, desenvolvida também a partir de materiais já elaborados, como livros e artigos científicos. No nosso referencial teórico, trazendo aqui o livro do conceito do Triple Bottom Line, né, do John Wetton, que traz e prevê os 3 pilares. Falando um pouco desse autor, né, o John Wetton, conhecido também como o pai da sustentabilidade, ele é o criador do Triple Bottom Line, é um modelo de gestão que se baseia em investimentos sustentáveis. Aqui temos os 3 grandes negócios, né? A mineração, a soja e a pecuária. Só que o nosso trabalho ele tem foco apenas na pecuária, nas nossas análises de dados. Vamos trazer os aspectos econômicos. Temos a primeira tabela. Os dados apresentados na primeira tabela, eles são apresentados em quantidade de cabeças e quilos. E o destaque dessa tabela são os frangos, com 1.586.000, e também tem outros que estão em destaque também, são os bovinos e os peixes. Essa tabela ela representa o rebanho dos maiores municípios pecuários e comparação nos últimos anos, né? O destaque dessa tabela, a tabela 3, é a pequena cidade de São Félix do Xingu, com um pouco mais de 65 mil habitantes. A nossa tabela 4 traz os maiores exportadores de carne bovina em 2022. E como demonstrado na tabela 4, o Brasil ele é o maior exportador de carne bovina. O recorde brasileiro do volume de carne bovina exportado no ano de 2022 e alcançou também a marca de 2,6 milhões de toneladas vendidas no ano de 2022. Os nossos aspectos sociais. Temos uma figura que traz a distribuição dos empregados de acordo com os subgrupos ocupacionais da pecuária em 2021. Isso são todas as empresas.
Essa figura ela explica como os empregados na pecuária são distribuídos nas diversas funções que esse segmento pode exigir do funcionário. Como mostra a necessidade dos empregados diretamente ligados ao trabalho do pasto. Tem maior expressividade, sendo 63,6%, sendo 33,5% considerado trabalhador na pecuária e 30% como trabalhador na exploração agropecuária em geral. E falando um pouco do salário, já o salário médio dos trabalhadores na pecuária em 2021 foi de R$ 1.856,46, um aumento de 6,96% em relação ao ano anterior. Os estados que se destacaram, foram com salários médios, foram Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nossos aspectos ambientais. Explicando um pouco aqui sobre os nossos aspectos ambientais, O declínio rápido e contínuo da produtividade das pastagens ao longo desse tempo, ele se deve principalmente à falta de tecnologias e insumos no manejo da pecuária. Isso se deve à introdução de práticas de manejos inadequados. Também podemos destacar como o uso continuado do fogo, uma prática totalmente errada e inadequada para o manejo do solo. A pecuária ela exerce muitos danos ambientais, causada pelo uso agressivo dos recursos naturais. Então, podemos dizer que pode chegar a 70% as pastagens na região amazônica, sendo resultado de desmatamento. Nos últimos 35 anos, a produção da pecuária extensiva tem sido muito questionada pelos mercados ligados à exportação e tem acontecido muitos movimentos, muitas causas no sentido de evitar esse desmatamento, esse grande desmatamento. Aqui nas nossas considerações finais, vamos retomar novamente os conceitos dos 3 pilares da sustentabilidade. Nosso pilar econômico. Com relação ao pilar da economia, a pecuária desempenha uma finalidade importante para a economia brasileira, visto que 70% de tudo é produzido e consumido internamente, criando uma cadeia de suprimentos importante para o desenvolvimento da economia brasileira, além de ser uma das principais atividades do setor agropecuário do território, divisas por intermédio das exportações. No nosso pilar econômico, em relação ao mercado mundial, o Brasil tem um papel estratégico como exportador de carne, já que contribui significativamente tanto para alimentar o mundo como para a balança comercial brasileira, criando divisas por intermédio de exportações. Nosso pilar ambiental é uma atividade prejudicial ao meio ambiente, criando alterações climáticas, biodiversidade e criando muitos outros problemas, também como emissão de gases que geram efeito estufa, enfim, várias práticas que não contribuem para o meio ambiente. Bom, então a atividade da pecuária não contribui tanto no pilar social porque gera muito pouco emprego, então a sua contribuição para a geração de empregos é muito baixa. Trazendo essa imagem, que traz pontos positivos e negativos. No aspecto social, a pecuária ela oferece empregos para apenas 1% da população brasileira. Na questão ambiental, ela é muito prejudicial, por conta de emissões de gases, de efeito estufa e práticas de produção extensionista. E na parte econômica, desenvolve a economia local e exportação. Então, isso quer dizer que ela é negativa socialmente, é negativa ambientalmente e é positiva economicamente. Aqui temos as nossas referências. E muito obrigada pela oportunidade.